Olá, bem-vindo. Esse é o terceiro vídeo da série Introdução à Internet das Coisas. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre a internet das pessoas, que é a internet que a gente tem hoje, e como a maior parte dos produtos foram feitos para pessoas na internet. Nesse vídeo nós vamos começar a abordar um pouquinho o que são coisas no internet das coisas, né? Basicamente, o coisas no internet das coisas são dispositivos conectados, dispositivos inteligentes, dispositivos que têm a capacidade de se falar, né, sem a interação manual de pessoas, né? Então são dispositivos que podem falar com outros dispositivos ou são dispositivos que podem falar com pessoas, tá bom? Então basicamente os dispositivos hoje eles se falam via internet, né? Então essa é a ideia. Então a gente tem a velha e boa internet e a gente tem alguns dispositivos, enfim, falando com outros dispositivos. Então eles se falam entre si, ok? Para a gente poder elucidar um pouco mais ainda, eu vou utilizar um exemplo só para a gente ter uma ideia do que é o dispositivo, né? Do que ele compreende, basicamente, né? Dar alguns exemplos de dispositivos. Isso é tão interessante que tem diversas pesquisas de mercado dizendo que, por exemplo, até 2020 nós vamos ter mais de 50 bilhões de dispositivos conectados entre si, conectados na internet. Se por acaso você estiver vendo esse vídeo em 2020, você conta pra gente se isso aqui se concretizou. Mas vamos lá. Bom, antes que a gente falar do dispositivo inteligente e dizer por que ele é inteligente, né, existe uma coisa extremamente importante da gente entender, voltando um pouquinho na internet das pessoas, que uma coisa que é muito inerente, né, uma coisa que é inerente ao ser humano, é os nossos sentidos, né? Então o ser humano, por exemplo, ele tem a capacidade da visão, né, do paladar, da audição, do olfato e do tato, né? Esses são os nossos sentidos enquanto a seres humanos, seres vivos, né? E a gente falou na internet lá das pessoas que uma coisa interessante é que conforme a gente também vai sentir no ambiente, e a gente é um ser sensitivo, né, a gente começa a compartilhar o que a gente está vivendo na internet, se tornou muito comum. Então, a gente está comendo alguma coisa bacana, a gente tira uma foto e posta numa rede social, né? A gente está num lugar bacana, a gente faz um vídeo, posta numa rede social. Poxa, a gente está ouvindo uma música bacana, daquela banda legal, do show que a gente está, né? A gente grava uma música, de repente, publica numa rede social. Ou a gente vai, tira foto e guarda num álbum digital, compartilha com os amigos. Então, tudo aquilo que a gente está sentindo à nossa volta, né, a gente acaba, muitas das coisas, compartilhando na internet como pessoa. E os dispositivos na internet das coisas, né, uma coisa extremamente interessante sobre eles, é que eles também têm o que a gente chama de sensores, né, sensores. Então guardem bem esse nome, que a gente vai utilizar ele bastante em próximos vídeos. Então, o que torna um dispositivo na internet das coisas extremamente interessante é a capacidade que muitos deles têm de sentir o ambiente em que estão, né? Então isso é legal porque eles podem de fato interagir entre outros dispositivos ou entre pessoas simplesmente pela capacidade que eles têm de sentir o ambiente que está à sua volta, tá bom? E para exemplificar isso, eu vou utilizar alguns exemplos bem simples para aqueles que são leigos, para fixar bem a ideia, ok? Então vou pensar em um dispositivo muito conhecido, muito comum, chamado termostato, né? Escrevi não para espaço aqui. Termostato. Termostato é um dispositivo presente em muitos equipamentos. Acho que o equipamento talvez mais comum, o eletrodoméstico mais comum, é a geladeira, né? Então, geladeira tem termostato. O que faz o termostato? O termostato mede a temperatura
daquele ambiente, daquele local, daquele dispositivo, né? Então o termostato, ele acabou hoje sendo um dispositivo que não é utilizado só dentro de eletrodomésticos, mas também é utilizado dentro de residências para medir, por exemplo, a temperatura ambiente, né? Alguns anos atrás, o Google comprou uma empresa chamada Nest, que fabrica termostatos inteligentes, virou uma moda todo mundo ter termostato, principalmente nos Estados Unidos. Então o termostato ele é um dispositivo que mede a temperatura. Até aí tudo bem, né? Então vamos imaginar que a gente tem um termostato e que ele está medindo lá a temperatura da nossa casa. Legal. Agora vamos imaginar que a gente tenha também um ar-condicionado, né? Então a gente tem um ar-condicionado. Ar-condicionado, obviamente, não precisa explicar. Todo mundo conhece a função do ar-condicionado, né? Bom, são dois dispositivos com objetivos diferentes. Um de medir a temperatura e um de mudar a temperatura, resfriando ou aquecendo o ambiente, ok? Então, como é que funciona esses dois dispositivos na prática? Vamos lá. Eu começo a olhar o termostato, ok? Poxa, e olha aqui que a temperatura está em 27 graus. Bom, pode ser uma temperatura que me agrade, pode ser uma temperatura que não me agrade. Se essa temperatura não me agrada e a temperatura que me agrada é uma temperatura de 23 graus, eu tenho a capacidade de ir lá no meu ar-condicionado e pedir para que ele resfrie o meu ambiente a 23 graus, ok? Bom, o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que o meu termostato vai apresentar 23 graus, certo? Em determinado momento isso vai acontecer. Muito bem. Aí imagine que a temperatura, né, agora ela caiu para 19 graus. Poxa, 19 graus, 23 graus não está dando certo. Eu quero deixar a temperatura 20, né? Então você vai lá de novo no seu ar-condicionado e muda a temperatura para 20 graus. Tudo bem? Até aí tudo certo. Qual é o grande problema disso? É que você, como pessoa, tem que ficar fazendo as leituras do teu termostato e fazendo os ajustes no seu ar-condicionado, né? Agora, imagine que legal seria se você tivesse isso de forma automática, né? Então imagine que conforme a temperatura do ambiente mude, né, para mais ou para menos, o teu termostato envie, por exemplo, uma instrução para o seu ar-condicionado ajustar a temperatura. Bacana, né? E como é que pode ser essa comunicação entre eles? Bom, essa comunicação entre eles pode ser via internet, ok? Poxa, via internet? Via internet. Os dois dispositivos, por exemplo, podem estar conectados na internet, ou pelo menos o seu termostato pode estar conectado na internet. Para quê? Para que você possa, por exemplo, controlar ou definir como você quer a temperatura a partir, por exemplo, do seu smartphone, né? Então aqui eu já dei um exemplo simples, né, de dois dispositivos conectados na internet, dois dispositivos inteligentes conectados na internet. E aí vocês podem dizer, poxa, mas termostato é um equipamento antigo, um conceito antigo, está aí há décadas, o ar-condicionado também. Pois é, só que até muito pouco tempo atrás, eles não tinham essa capacidade de se falar. Os dispositivos não tinham essa capacidade de se falar, né? Muitos dispositivos se falavam através de redes fechadas, particulares, né? Que é um termo muito conhecido como M2M, Machine to Machine. Ou seja, as máquinas falavam entre si, mas não utilizavam um protocolo ou não utilizavam uma rede de comunicação comum para todos eles, como a internet, né? Então hoje esse cenário já é possível. Aí você pensa, poxa, legal, né? Consigo controlar a temperatura e as regras da temperatura via o meu aparelho celular. Poxa, mas é isso a internet das coisas? Não só isso, né? Vamos pensar aqui um pouco mais. Então, vamos nessa mesma linha de raciocínio, vamos imaginar um dia típico, onde a gente acorde 7 da manhã e vá dormir às 11 da noite. Vamos imaginar que é um sabadão, né? A gente acorda às 7, vai dormir às 23. Se a gente pensar nesses dois dispositivos, né,
O que eles têm em comum? Né? O que eles têm em comum é a capacidade de sentir o ambiente baseado em alguns parâmetros. Então, esses dois dispositivos, eles têm sensores. E quais são os sensores principais desses dois dispositivos? Um sensor de temperatura, principalmente, né? Temperatura. E, por exemplo, umidade, em alguns. Né? Temperatura e umidade, por exemplo. Né? Vamos considerar que tenham. Então, eles têm sensores. Então, olha só que legal. Por que esse cenário aqui pode acontecer? Porque eles têm sensores, eles sentem. Né? Então, eles têm, por exemplo, um sensor aqui de... Imagino que é o tato, né? Que é o calor. Sensor de temperatura. Legal. Então, vamos imaginar o nosso sábado aqui das 7 às 23. O que é muito comum, né? Em quase todos os dias. Poxa, a gente tem momentos no dia onde a temperatura, vou pegar uma canetinha aqui. A gente tem momentos no dia onde a temperatura, por exemplo, ela é mais alta. Não tem? Tem momentos no dia onde a temperatura é mais alta. Então, o que acontece com a temperatura? Eu imagino que se a gente fosse desenhar um gráfico, ele seria algo assim, né? Mais ou menos. Um gráfico de temperatura. Por quê? Porque a gente sabe que num determinado período do dia, a temperatura ela é mais alta do que nas extremidades do dia. Ok? Agora, volta para o nosso dispositivo. Né? Poxa, então conforme a temperatura varia, o meu termostato vai variando aqui a medição da temperatura. Eu tenho que efetivamente ficar mudando meu ar-condicionado? Não. Por quê? Porque a gente falou que a gente pode ter uma regra no termostato que muda o ar-condicionado para a temperatura que a gente quer. Poxa, mas imagina que aqui no topo a temperatura está 30 graus, aqui por exemplo ela está 19 e aqui ela está 17. Manter uma temperatura fixa no ar-condicionado também não ajuda, né? Porque a gente sabe que existe um efeito, principalmente nós seres humanos, que é chamado de sensação térmica, né? Então não necessariamente aquela temperatura é a temperatura que a gente está sentindo, né? A gente muitas vezes tem uma sensação diferente. Então olha só, esse aqui é um dia típico, né? Poxa, mas, bom, sabendo disso, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu termostato e programar, né? Eu venho aqui, faço um programa aqui no meu termostato para que ele se ajuste, né? Ou melhor, para que ele ajuste a temperatura do ar-condicionado ao longo do dia, né? Baseado em parâmetros que eu pré-defina. Poxa, que fantástico, né? Legal. O problema é que no nosso mundo as coisas não funcionam necessariamente assim, né? Isso aqui pode ocorrer no sábado, mas no domingo a temperatura pode fazer assim, ó. Certo? Então, ela pode começar aqui com 12 graus, chegar a um pico de 25 e terminar em 11. Poxa, o que vocês acham que vai acontecer, né? Toda aquela programação que eu fiz lá no meu termostato para que ele ajustasse aqui o meu ar-condicionado, né? Eu vim aqui no meu celular, defini uma série de coisas para o meu termostato, dependendo da temperatura, ajustar meu ar-condicionado. Falhou, né? Por que falhou? Porque a sensação térmica, a temperatura de fato, vai estar diferente. Então aquele parâmetro fixo ele não vai valer para todos os dias, ok? E aí vocês pensam, poxa, mas e daí? Não, e daí que existe uma coisa extremamente interessante no mundo da internet das coisas, que é exatamente a capacidade dos dispositivos se falarem. Então imaginem o seguinte, se o seu termostato, por exemplo, vamos fazer um desenho aqui, ó. Imagine que o seu termostato tem a capacidade de ir na internet, né? E consultar, por exemplo, o serviço do canal do tempo. Bom, onde é que isso me ajuda? Pensa bem. O serviço do canal do tempo, por exemplo, né, como os serviços meteorológicos em geral, ele tem a capacidade de saber
né? Talvez não a previsão do tempo para longo prazo, mas aquele dia ele tem a capacidade de te dar, por exemplo, qual vai ser a temperatura, a umidade, etc., ao longo daquele dia. Então imaginem só, o teu termostato se conecta com a internet, via internet, vai no serviço do canal do tempo e traz toda a programação daquele dia e ele automaticamente começa a ajustar o seu ar-condicionado sem qualquer interferência sua, né? Olha que bacana. Então, aqui já começa a nascer o princípio da internet das coisas, né? Que é a capacidade dos seus dispositivos de sentirem o ambiente, né? A capacidade de se comunicarem e a capacidade de se comunicarem através da internet, ou para tomar uma ação ou para obter algum tipo de serviço, certo? Então, imaginem esse cenário, já ajudou, já seria legal. Então, como a gente tem, por exemplo, 365 dias por ano, a gente não teria mais a capacidade, ou melhor, a gente não teria mais a necessidade de ficar fazendo ajustes nas temperaturas no ambiente da nossa casa, porque os nossos dispositivos da internet das coisas conectados entre si fariam todo esse trabalho 365 dias por ano para nós, né? Porque imagine, por exemplo, o quanto esse gráfico aqui não muda no inverno, no verão, na primavera e etc, né? Então, é um exemplo extremamente simples, mas para que a gente possa começar já a elucidar o que de fato a internet das coisas começa a trazer de benefício para nós, né? Se a gente imaginar, por exemplo, e quiser expandir esse exemplo, vamos imaginar, por exemplo, as luzes, né, da nossa casa. Então a gente pode pensar aqui as luzes, bom, isso aqui é para ser uma lâmpada, né? As luzes e, por exemplo, as janelas da nossa casa, né? Então vamos imaginar aqui, ó, luzes, janelas, todo mundo se falando pela internet. Poxa, mas como assim falando pela internet? Olha só, da mesma forma que eu tenho a capacidade de ir num serviço de meteorologia e coletar como vai ser a temperatura, por exemplo, ao longo do dia e ajustar o meu termostato em relação à temperatura, eu posso usar o mesmo serviço para ajustar, por exemplo, a luminosidade dentro de casa, né? Então, se eu sei que num determinado período do dia eu vou ter mais luz, né, eu posso ter persianas automáticas que, por exemplo, podem abrir e deixar entrar mais luz natural e economizar mais luz elétrica, né? Não necessariamente nesse período do dia, pode ser nesse período do dia que eu vou ter mais luz, né? Então, os sistemas começam a se ajustar, quer dizer, eu começo a ligar e desligar lâmpadas, abrir e fechar janelas, ligar, desligar, ajustar ar-condicionados, tudo isso uma comunicação via internet com serviços que estão disponíveis para ser consumidos por dispositivos inteligentes, né? Então percebam uma coisa interessante, né? Eu como pessoa não estou atuando, então não sou eu que estou dando a informação sobre o tempo, não sou eu que estou ajustando o ar-condicionado, não sou eu que estou ajustando as lâmpadas ou abrindo e fechando as janelas. Porém, eu posso, obviamente, se necessário, intervir, né? Ou eu posso acompanhar esse ciclo ou fazer definições, por exemplo, através de um dispositivo como um smartphone conectado na internet, observando como meus dispositivos inteligentes da internet das coisas estão se conectando, né? Para vocês terem uma ideia, a CES agora 2017, a CES é a Consumer Electronics, que é a maior feira de eletrônicos do mundo, né? E o vice-presidente da LG, né, anunciou, por exemplo, na CES 2017, eu vou ver se eu coloco o link do vídeo aqui nos comentários. Ele anunciou que em 2017, né, ele anunciou na feira desse ano, que a partir desse ano, todos os eletrodomésticos da LG nos Estados Unidos vão sair com conexão à internet. Poxa, que legal, né? Então, a LG, por exemplo, é uma grande fabricante de televisão. Poxa, televisão conectada à internet? Tá bom, essa a gente já conhece.
Celulares é óbvio, né? Agora, e a máquina de lavar? Geladeiras, né? E tantos outros eletrodomésticos que a LG fabrica, eles vão poder ter conexão com a internet. E aí você se pergunta, no que isso faz sentido? Em contextos e cenários como esse. Por exemplo, a LG também fabrica ar-condicionado, né? Então os dispositivos da LG já vão estar predispostos a participar de um ecossistema, por exemplo, como esse, né? Uma das demonstrações que eu vi da LG nesse sentido foi uma geladeira onde ela está integrada com a Amazon Alexa, o sistema de inteligência artificial da Amazon, e ela, obviamente, era uma demonstração, mas eles estavam demonstrando a capacidade que o refrigerador tem já de detectar alguns produtos que você não tem mais e pode efetivamente fazer o pedido via Amazon ou colocar isso numa lista de desejos para que você possa aprovar a compra no futuro. Então, olha que interessante. É exatamente isso que a gente está falando para outros dispositivos, para outros eletrodomésticos, ok? Internet das coisas não se limita a eletrodomésticos, muito pelo contrário, né? Os exemplos de eletrodomésticos, em geral, são os que a gente usa porque eles são mais fáceis das pessoas mais leigas entenderem, né? Mas a gente vai ver nos próximos vídeos como é que a internet das coisas se ajusta no nosso dia a dia, com outros dispositivos, com outros sensores, e como é que isso de fato ajuda até na vida das empresas, ok? Bom, eu espero que você tenha entendido, tenha aproveitado esse vídeo sobre essa pequena introdução de dispositivos e sensores, ok? Nos próximos vídeos nós vamos entrar um pouco mais a fundo em alguns termos de mercado que definem o framework da internet das coisas. Até lá!